Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula, agora tratando da unidade 4 do nosso programa letivo, falando da história do constitucionalismo brasileiro. Dentro dessa unidade, a gente vai estudar aquilo que a gente chama de pré-história constitucional, o período vivido antes da nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial. Na sequência, a gente vai falar dessa primeira Constituição, da Constituição Imperial de 1824, a gente vai falar da Constituição Republicana de 1891, a gente vai falar da Constituição Social de 1934, a gente vai falar da Constituição do Estado Novo de 1937, da Constituição Democrática de 1946, da Constituição Militar de 1967, da Constituição Militar ou Emenda Constitucional de 1969 e, por fim, falar da nossa Constituição Cidadã de 1988. Dentro de cada período desse, a gente vai buscar tratar das características que envolve cada período constitucional que o Brasil viveu ao longo dessa história do seu constitucionalismo e tratar de forma pontual dos elementos de cada uma dessas constituições. Quando a gente fala da história pré-constitucional brasileira, do período vivido antes da nossa independência política, do período vivido antes do Brasil se tornar um Estado independente, a gente tem que reportar que, como sociedade, toda sociedade ela é regulamentada por um conjunto de normas, seja esse conjunto de normas costumeiros, seja um conjunto de normas positivadas, mas existem normas regulando um determinado grupo social. E se a gente pegar, no caso específico do Brasil, o Brasil foi descoberto do ponto de vista geográfico, político, a partir de 1500, mas antes de 1500, até 1500, se tem relatos históricos da presença de indivíduos e de sociedades organizadas dentro do território que hoje se reconhece como Brasil. A gente sabe que os europeus, os portugueses, quando chegaram ao Brasil em 1500, descobriram aqui uma sociedade bastante desenvolvida, descobriu aqui regras sociais bastante postas com os povos indígenas que aqui residiam, que aqui habitavam. E dentro dessas sociedades indígenas presentes dentro do território brasileiro, existiam regras, existiam costumes que regiam, tanto que a gente tinha diversas tribos alocadas dentro do território nacional, e essas tribos conviviam umas com as outras, e existiam regras de convívio entre elas que eram respeitadas. Se a gente pensar do ponto de vista constitucional, que a Constituição é um conjunto de regras que rege uma sociedade, esses costumes indígenas também poderiam ser identificados como regras constitucionais, regras de convívio social desses povos que aqui habitavam até a chegada dos portugueses. E fazendo uma análise do ponto de vista da história do constitucionalismo brasileiro, antes mesmo do Estado brasileiro, do território brasileiro ser reconhecido como colônia, como Estado, existiam povos primitivos, existiam organizações sociais que habitavam o território brasileiro, e existiam regras de convívio entre esses habitantes indígenas, baseadas pelos costumes que organizavam a vida dessa sociedade. Então, mesmo antes do Brasil ser reconhecido enquanto Estado, enquanto colônia, existiam regras de costumes que regiam os indígenas que aqui habitavam. Com a chegada dos portugueses a partir de 1500, o Brasil, enquanto colônia portuguesa, passou a ser regido pelas regras e pelos ordenamentos do Estado de Portugal, pelas regras e ordenamentos portugueses. E nesse período, a partir de 1500, nós temos as ordenações afonsinas, que foram aprovadas lá em Portugal em 1446 e teve vigência até 1514. Então, do descobrimento do Brasil pelos portugueses em 1500
até 1514, o que passou a regular as relações dentro do Estado brasileiro foram as ordenações afoncinas, dentro das relações que a gente coloca realizadas pelos europeus que aqui chegaram. Os indígenas ainda mantinham as tradições, os costumes, as regras de convivência dentro das suas sociedades, dentro das suas relações. Mas a partir do momento em que os portugueses aqui aportaram, eles passaram a adotar as regras de Portugal dentro do território brasileiro, nas relações em que os portugueses praticavam aqui dentro. A partir de 1521, passa a viger no Brasil as ordenações manuelinas, que eram as ordenações, as regras do rei Dom Manuel de Portugal, que, aplicadas a Portugal, por consequência, passaram a ser aplicadas também ao território brasileiro, uma vez que se tratavam de uma colônia portuguesa. De 1521 até 1595, foram as ordenações manuelinas, as regras de organização social que passaram a viger dentro do território brasileiro. A partir de 1603, nós tivemos as ordenações filipinas, as ordenações do rei Dom Felipe de Portugal. E essas ordenações filipinas, que passaram a partir daí reger a organização social da colônia portuguesa, no caso do Brasil, aqui dentro do nosso território. As ordenações filipinas mantiveram vigência de 1603 até 1824. Por que até 1824? Porque foi quando se deu a independência brasileira. Na verdade, até 1824 que veio a Constituição. A independência política brasileira acontece em 1822 e a partir da independência brasileira, o Estado brasileiro surge enquanto um Estado independente e, enquanto Estado independente, a necessidade de uma Constituição, que é a Constituição do Império de 1824. Então, o que faz essa transição das regras, da aplicação das regras portuguesas aqui no território brasileiro durante esse período pré-constitucional para a existência da nossa primeira Constituição, a Constituição do Império de 1824. O contexto histórico, o marco histórico dessa transição política foi a independência do Brasil de 1822. A independência do Brasil acontece em 1822 e, com a independência, o Brasil passa a ser um Estado independente do ponto de vista político. E como Estado independente do ponto de vista político, ele precisa de uma Constituição para regular as suas situações internas e as suas relações com outros Estados. Então, o contexto político, o contexto histórico que leva ao surgimento da nossa primeira Constituição é a independência do Brasil em 1822 e, em decorrência dela, a criação de um novo Estado, a criação do Estado brasileiro. A criação do Estado brasileiro leva à necessidade de uma Constituição para regular esse novo Estado. E essa Constituição ela é aprovada em 25 de março de 1824. Essa Constituição ela é denominada de Constituição Imperial porque ela é criada dentro do cenário do Império Brasileiro, da monarquia brasileira. Então, logo o Estado brasileiro adquiriu sua independência política, foi implantado dentro do território brasileiro um modelo de Estado monárquico, um modelo de Estado imperial. E o que caracteriza esse Estado imperial? O sistema de governo. O governo, durante esse período imperial, era um governo monárquico, um governo cuja transição se dava de forma hereditária. Foi uma monarquia constitucional, porque ela é baseada numa Constituição escrita, numa Constituição formal, a Constituição do Império de 1824, uma Constituição que foi outorgada, foi imposta, ela não foi discutida
por uma Assembleia Nacional Constituinte. Dado o fato de estarmos vivendo no modelo de Estado absolutista imperial, essa Constituição foi outorgada pelo Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador brasileiro, e essa Constituição, então, não passa por uma Assembleia Nacional Constituinte. Temos, então, um governo monárquico, hereditário, constitucional, conforme previsto aí no artigo 3º dessa Constituição. O território brasileiro, durante esse período, ele foi caracterizado pelas províncias. As antigas capitanias hereditárias do período colonial foram transformadas, foram elevadas a províncias, e essas províncias elas eram governadas por um interventor nomeado pelo imperador, e esse interventor ele tinha poderes de gestão dentro dessa província, sempre respeitando os comandos e as diretrizes do poder central. Enquanto modelo de Estado, nós tínhamos aí um Estado unitário, onde todo o poder advinha de um órgão central gerido pelo imperador Dom Pedro I. A dinastia de Dom Pedro I perpetuou aí no Estado brasileiro durante todo o regime imperial, durante todo o período imperial. E nós tivemos uma transição de governo, a passagem do governo de Dom Pedro I para Dom Pedro II, sem votação, sem nenhuma manifestação popular a título de escolha, mas em decorrência da própria vocação hereditária, que era o que definia a transição de poder durante esse período. A Constituição de 1824 previa uma religião oficial, que era a religião católica, que era predominante nessa época. A Constituição falava que a religião católica era a religião oficial, muito embora reconhecesse e permitisse a existência de outras religiões, desde que não pudessem praticar nenhum ato público. Toda a manifestação religiosa fora da Igreja Católica, ela tinha que ser feita dentro das residências, dentro da casa das pessoas, ou dentro dos cenários de culto, dos locais de culto, não podendo ter nenhuma manifestação externa a esses locais. Somente a religião católica poderia ter atividades religiosas fora dos templos, fora dos cultos, fora das igrejas. Isso advém muito do modelo de Estado monárquico, que tem a sua sustentação baseada na religião, e nessa época a religião católica, como ela é a religião predominante da época, ela dava sustentação ao regime imperial brasileiro. Isso com resguardo, com amparo constitucional. Os poderes do Estado eram organizados de forma quadripartite. Foi a única época que a gente teve esse modelo quadripartite, destoando um pouco dos ideais liberais da Revolução Francesa, que falava do poder tripartite entre executivo, legislativo e judiciário. A Constituição do Império, além do poder legislativo, executivo e judiciário, previa também a existência de um poder moderador, que funcionavam como um órgão de controle sobre os demais poderes. O poder legislativo era exercido pelos deputados e senadores. A gente já tinha aí um legislativo um legislativo duplo, um legislativo bicameral, desde a época do Império, composto por deputados e senadores. Os deputados eram eleitos por parcela da população. A gente vai falar aqui daqui a pouquinho quem podia votar para escolher os deputados. É uma parcela restrita da população. E os senadores eram nomeados pelo imperador e eram cargos de natureza vitalício. Então, os senadores, uma vez nomeados, eles tinham o direito de se manter no poder enquanto vida tivessem.
Então, o poder legislativo ele era formado por deputados e senadores, deputados eleitos por parcela da população e senadores nomeados pelo imperador. O poder executivo, obviamente, era exercido pelo imperador e ele tinha poderes quase que absolutos, porque ele comandava todos os outros poderes, não pelo executivo, mas através do poder moderador, que a gente vai ver um pouco mais adiante. O judiciário era composto por juízes, e a maioria deles, e todos esses juízes, eram nomeados também pelo imperador. O imperador, além de exercer as funções executivas do Estado, ele nomeava parte do poder legislativo e ele nomeava o judiciário, como uma forma até de exercer algum tipo de controle sobre esses outros poderes. E, nas situações em que o imperador não exercia essa influência indireta sobre os outros poderes, ele usava desse quarto poder, o chamado poder moderador, como forma de controlar as ações dos outros poderes. Então, se o poder legislativo ou o poder judiciário tomassem alguma medida contra os interesses do executivo, o imperador poderia utilizar do poder moderador para rever essa decisão dos demais poderes. O sufrágio, o voto, que eu falei agora há pouco, ele era uma garantia concedida apenas a parte da população. A Constituição de 1824 determinava algumas condições para que os cidadãos pudessem votar. E dentre essas condições, existiam condições econômico-financeiras dos eleitores. A Constituição, inclusive, previa quanto de poder aquisitivo a pessoa precisava ter para poder votar. Sem essas condições, a pessoa não poderia votar. Em termos de classificação, a Constituição do Império era uma Constituição outorgada, uma Constituição semi-rígida, partindo daquelas classificações que a gente colocou lá. Parte dela era possível de mudar por um processo comum e parte exigia um procedimento mais dificultoso, um procedimento mais diferenciado para a sua modificação. E, com relação aos direitos de liberdade, a Constituição de 1824, ela buscou alguma inspiração nas revoluções americana e na Revolução Francesa. Ela previa alguns direitos de liberdade, não podendo ser exercidos de forma plena, mas ela garantia alguns direitos de liberdade. Ela tinha um capítulo tratando dos direitos de liberdade, mas como contrassenso, ela falava da possibilidade da escravidão, que a gente sabe que o período escravocrata ele vigorou durante praticamente todo o período imperial, e a própria Constituição amparava o direito dos donos de escravo sobre terem esse direito, exercer esse direito, esse domínio sobre o escravo. Os donos de escravo tinham os escravos como objeto de direito e não como sujeitos detentores de direitos e obrigações. Num contexto geral, são essas as características que envolveram essa parte da história do constitucionalismo brasileiro, a primeira fase do constitucionalismo brasileiro, que é durante o período da Constituição do Império. O segundo período da história constitucionalista do constitucionalismo brasileiro, ele se consolida na chamada Primeira República. A Primeira República, ela surge com a proclamação da República, e aí o contexto histórico que envolve esse período, ela surge com a proclamação da República em 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E essa proclamação da República, ela advém desde o final dos anos, desde meados dos anos 1800, quando a monarquia começa a enfraquecer, começa a perder força,
principalmente em razão de movimentos que lutavam pela abolição da escravatura. Existia um movimento forte dentro do território que brigava pela abolição da escravatura, e isso, de certa forma, ia contra os interesses dos donos, dos grandes latifundiários da época, dos donos de escravo, que era quem dava sustentação ao regime monárquico. Porém, com esse movimento abolicionista muito forte, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, o Brasil foi um dos últimos países a libertar seus escravos. Com esses movimentos abolicionistas, com esses movimentos abolicionistas, o Estado não teve como conter esses movimentos. E, em decorrência disso, parte das pessoas que davam base de sustentação ao governo imperial, começou a tirar esse apoio. Entraves também surgidos com a Igreja Católica, principalmente por questões financeiras. A monarquia também começou a entrar em entraves com a Igreja Católica, era outra base de sustentação da monarquia, era a Igreja Católica. Esse enfraquecimento da relação entre Igreja e Estado imperial também contribuiu para a mudança. Mas a gente tem como principal elemento, como elemento mais forte, a ideia de tornar um Brasil um Estado republicano, inspirado muito nos ideais que vinham principalmente dos Estados Unidos para cá. Com isso, em 1889, a gente tem a proclamação da República, surge um novo Estado, um novo modelo de organização política, um novo modelo de organização jurídica, surgindo um novo Estado, uma nova organização, a necessidade de uma nova Constituição para regular esse período, a Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891. O que a gente tem como características desta Constituição Republicana? O governo. Como que era o governo nesse período? A gente tem aí nesse período um governo republicano, presidencialista e representativo. A partir daí, o povo passa a escolher os seus representantes, coisa que não acontecia durante o modelo imperial, que era um modelo de vocação hereditária. O governo vinha passando de pai para filho. Com a proclamação da República, abre-se a oportunidade para se escolher os representantes que iriam governar o Estado brasileiro. O território brasileiro, que durante o período imperial era organizado em províncias, nós tínhamos as capitanias hereditárias durante a colônia, com o Império nós passamos a ter as províncias, e com a Constituição Republicana, as províncias foram alçadas em estados federados. A gente tem outra característica desse modelo aqui, que além de ser um governo republicano presidencialista e representativo, a gente tem também a adoção do modelo de Estado federativo, da forma de Estado federada. Esse modelo foi, inclusive, importado dos Estados Unidos. O nosso saudoso Rui Barbosa, que foi um dos ideários desta Constituição, trabalhou na construção dessa Constituição, ele buscou inspiração para criar esse modelo de Estado no modelo de Estado americano, dos Estados Unidos, e trouxe o sistema federativo para cá. Então, o território brasileiro, durante esse período, ele foi organizado em estados federados. Houve também a retirada da Constituição da chamada religião oficial, que durante o período imperial vigeu dentro do nosso território. A religião oficial era o catolicismo. Com a proclamação da República, o Estado passa a ser um Estado laico, não há nenhuma vinculação direta entre Estado e religião, muito embora o Estado aceitando e permitindo a prática de todo e qualquer tipo de religião, tornando assim igualitária as práticas religiosas dentro do território.
Em termos de organização de poderes, nós temos aí uma organização tripartite, seguindo o modelo idealizado por Montesquieu, lá no Espírito das Leis, a divisão dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário, abolindo aí a figura do Estado, do poder moderador que nós tínhamos antes da Constituição republicana, durante o período imperial. Então, esse novo modelo de organização de poderes previa aí o poder executivo, que era exercido pelo presidente da República, eleito pelo sufrágio direto, pelo voto direto. A partir daí, nós temos a possibilidade de escolher os nossos representantes pelo voto direto. Nós temos o poder legislativo, também no sistema bicameral, composto pelos deputados e pelos senadores, tanto deputados e senadores também eleitos pelo voto direto, garantia do voto direto, podendo os indivíduos participarem da votação. Nesse momento, ainda existiam algumas restrições, nem todo mundo podia votar na escolha dos representantes, existiam alguns limitadores à escolha dos representantes, mas tanto deputados quanto senadores eram eleitos pelo voto direto das pessoas que podiam votar. E temos ainda, além do executivo e do legislativo, o poder judiciário. Nesse período, a gente tem a criação do Supremo Tribunal Federal, nós temos a existência de controle de constitucionalidade das normas que regiam o país, não era mais o imperador que monitorava e que controlava a produção legislativa. O Poder Judiciário adquire autonomia para poder controlar as regras que eram válidas ou não dentro da estrutura do Estado. Em termos de sufrágio, de poder de votar, como eu já disse, o voto aí passou a ser considerado um direito do indivíduo, porém, nem todos ainda podiam votar, como exemplo das mulheres, como exemplo dos analfabetos e de pessoas que não tinham um certo conhecimento, uma certa base. A Constituição estabelecia as condições para a pessoa poder exercer o direito de voto. Em termos de classificação, nós temos aí a Constituição como uma Constituição rígida, uma Constituição promulgada. Houve uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi encabeçada aí pelo Rui Barbosa, encarregado de discutir com a população as regras que iam organizar esse novo Estado. Características básicas: uma Constituição promulgada, uma Constituição dogmática, uma Constituição analítica, uma Constituição rígida, com a parte, com conteúdo podendo ser alterado apenas por emendas constitucionais. E, por fim, em relação aos direitos de liberdade, a gente já tinha na Constituição anterior um núcleo de direitos de liberdade, um núcleo de direitos fundamentais. Esse núcleo de direitos foi aprimorado, foi ampliado. Nessa época já se tinha a abolição, já havia tido a abolição da escravatura, então todos os indivíduos eram considerados de forma igualitária. Foi previsto a vedação de penas desumanas que às vezes eram aplicadas durante o regime imperial, como pena de morte, por exemplo. E a Constituição previu também a proteção das chamadas liberdades clássicas, como as liberdades privadas, as liberdades civis e as liberdades políticas. E é nessa Constituição que surge também pela primeira vez o habeas corpus, como mecanismo de garantir o direito de liberdade do indivíduo, o direito de ir e vir, quando fosse violado. O período republicano, a chamada República Velha, ele se deu da proclamação da República em 1889, com a primeira Constituição de 1891,
até por volta dos anos 1930. Por volta dos anos 1930, o Brasil passa por um momento de instabilidade política, econômica, é uma grave crise financeira gerada da Grande Depressão de 1929, lá nos Estados Unidos. Isso acabou gerando impacto aqui dentro do território brasileiro. E com isso, o Estado brasileiro vive num período aí do início dos anos 1900 e 1900, entre 1920 e 1930, um período de instabilidade. Esse período de instabilidade econômica, ele ainda foi agravado por uma instabilidade também no plano político. Durante esse período da chamada República Velha, nós víamos que o Estado brasileiro ele era todo governado para as grandes oligarquias, para os grandes grupos econômicos, para as pessoas que detinham o poder econômico. O povo, a sociedade, vivia à margem da vontade política do Estado. Somente as grandes oligarquias, os grandes detentores do poder, o Estado só tinha um olhar voltado para essas pessoas, para quem eram os detentores do poder da época. O restante ficava à margem. E isso começou a criar uma instabilidade social. E essa instabilidade social, essa necessidade de se buscar avanços sociais, melhoria da condição de vida e saúde, e da melhoria da condição social mesmo da população, associada à instabilidade econômica que o Estado vivia, levou à chamada Revolução de 30, a revolução que buscava melhoria da condição social da população. E com isso, melhoria da condição política, jurídica e de direitos que os indivíduos, principalmente os menos favorecidos, não tinham dentro dessa época. Essa época anterior, conhecida também como a época do governo café com leite, é aquela alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo, fez com que muitos outros estados e outras regiões do país também não fossem atendidas em seus interesses, não fossem atendidas pelo Estado. Também essa polarização da gestão do Estado entre Minas e São Paulo contribuiu para que nós chegássemos a um momento de revolução, a chamada Revolução de 30 ou Revolução Social, e com isso a necessidade de se mudar aquele modelo de Estado lá da República Velha, aquele modelo de Estado oligárquico, aquele modelo de Estado que só olhava para quem tinha poder econômico. Com essa mudança de concepção de Estado, com essa mudança de modelo de Estado, com essa mudança de estrutura social, com a mudança do Estado, surge a necessidade de uma nova Constituição. E essa Constituição, chamada Constituição Social, surge aí em 16 de julho de 1934. É uma Constituição já com um outro ideal de Estado. A gente sai de um modelo de Estado da velha República, da Constituição de Republicana, de um Estado extremamente liberal, com um olhar muito voltado para o mercado, e a gente muda para uma concepção de Estado mais com o ideal social, com o ideal voltado para as necessidades das massas, a necessidade das camadas menos favorecidas da sociedade. O governo, nessa época, mantém um governo republicano, presidencialista, representativo, com a possibilidade de se escolher, através do voto, o presidente da República. O território mantém uma forma de Estado federado, não se muda nada em relação ao modelo anterior, mantém a existência de um Estado laico também, sem nenhuma interferência da religião nas questões políticas. A organização do Estado mantém a sua estrutura tripartite entre executivo, legislativo e judiciário. O que a gente tem de novidade aí nesse período em relação ao poder judiciário é o surgimento dos chamados tribunais especializados, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, a Justiça
justiça do trabalho, elas surgem, essas justiças especializadas, elas surgem no Estado brasileiro com a Constituição de 1934. A justiça militar também. Em relação ao sufrágio, aqui também uma nova mudança aí em relação às constituições anteriores. A partir da Constituição de 34, se admite o voto feminino, o voto igual para todos, e sejam homens ou mulheres, o voto com caráter de igualdade, o voto secreto, que no período anterior era muito questionado, a ideia do voto de cabresto surge lá no período republicano, onde os chefes das oligarquias levavam os eleitores para votar e impunham a eles a votação nas pessoas que eram de interesse dos oligarcas. Com a Constituição Social de 1934, o sufrágio passa a ser, o voto passa a ser secreto, então cada um passa a ter o direito de liberdade sobre suas escolhas, garantindo a todos os indivíduos, independente de condição social, de sexo, o direito de voto com igual peso, com igual valor. Lógico que a gente sabe que nesse primeiro momento isso custa a se estabilizar, mas a garantia constitucional desses direitos de voto já surge a partir dessa época. No plano da classificação, a gente mantém uma Constituição promulgada, uma Constituição rígida, uma Constituição analítica, seguindo os padrões dos modelos constitucionais inspirados lá das revoluções constitucionalistas. Em relação aos direitos de liberdade, a Constituição Social de 1934 traz todos os direitos já reconhecidos durante o período da Constituição Republicana e inaugura a chamada Era dos Direitos Sociais. Passa, além dos direitos individuais, dos direitos de liberdade, os chamados direitos fundamentais de primeira geração, passa também a incorporar os chamados direitos sociais. E dentre esses direitos sociais, a proteção ao direito do trabalho, a proteção à família, a proteção à educação, a proteção à cultura, a proteção à saúde, numa época em que nada disso existia e que, embora a Constituição previsse que o Estado tinha que atender essas demandas, demorou-se muito tempo para que esses direitos pudessem ser reconhecidos de forma plena, como até hoje muitos deles ainda continuam pendentes de concretização. Mas inaugurar a era dos direitos sociais, trazer para o plano do Estado a obrigação de promover direitos sociais mínimos, isso surge desde a Constituição Social de 1934. Durante o período do chamado Estado Social, a partir de 1934, com a Constituição Social, o Brasil teve diversos avanços no plano social. Esses avanços aí vieram muito dessa necessidade dessa parcela da população que não era atendida pelo Estado. E uma das pessoas que ganhou grande repercussão dentro desse período foi o Getúlio Vargas, reconhecido por muitos como o pai dos pobres, e que era um grande defensor desses direitos sociais e da necessidade do Estado atender essas camadas menos favorecidas da população. Muito dessa conquista que se teve aí durante esse período do Estado Social se deve a essa ação de Getúlio Vargas em buscar atender a população menos favorecida. Contudo, encerrada a Primeira Guerra Mundial, criou-se aí uma divisão, uma polarização no Estado entre a chamada Ação Integralista Brasileira, que era um grupo de extrema-direita, e que defendia um modelo de Estado mais autoritário e impositivo,
E, de um outro lado, um movimento de esquerda que defendia ideais comunistas, ideais socialistas, que era a Aliança Nacional Libertadora. O embate entre essas duas forças políticas da época levou a uma ação mais dura por parte do governo Vargas, que era o presidente na época, e essa ação mais dura do governo leva a um golpe de Estado em 1937, em 10 de novembro de 1937. Esse golpe de Estado, ele leva ao fechamento, à proibição de atuação da Aliança desculpem, esse embate entre essas duas forças de poder leva Getúlio Vargas a dar um golpe ditatorial em 10 de novembro de 1937, iniciando aí uma fase de um governo centralizado, fecha o Congresso Nacional, influenciado aí por ideais autoritários e fascistas. O Vargas, embora ele tinha essa inspiração muito forte na busca de garantir direitos sociais mínimos, ele era de uma linha em que adotava-se uma política mais autoritária, uma política mais dura, uma política mais arbitrária. Então, com o fechamento do Congresso, com a mudança dessa concepção de Estado, com o endurecimento das ações do governo durante essa época, nós criamos um novo modelo de Estado diferente daquele Estado social. Cria-se um novo Estado, a necessidade de uma nova Constituição regulando essa nova ordem jurídica. Esse é o contexto do surgimento, contexto histórico do surgimento desse chamado Estado Novo, que se consolida com o golpe de Estado de Vargas em 10 de novembro de 1937. Com esse golpe de Estado, como eu disse, uma nova Constituição, um novo Estado, e com esse novo Estado, uma nova Constituição, a Constituição do Estado Novo. O que caracteriza essa Constituição do Estado Novo? O governo. Nós continuamos com um governo republicano, federalista, presidencialista, representativo, mas, nesse caso, um governo que foi imposto, que não passa pelo crivo da vontade popular. Foi um governo tomado por um golpe de Estado. É bom lembrar que, embora Vargas tenha sido eleito para governar, o golpe de Estado faz surgir um novo Estado, e com esse surgimento desse novo Estado, a permanência dele no poder, ela se dá de forma impositiva, e não por decorrência de uma vontade popular. Os poderes continuam organizados de forma tripartite, porém, nesse período, o Congresso Nacional foi dissolvido. Com a dissolução do Congresso Nacional, as ações legislativas, elas eram praticadas pelo próprio Poder Executivo. Nessa nova Constituição também previa que a escolha do presidente da República, ela seria por voto indireto, por uma comissão nomeada pelo próprio presidente. Então, isso mostra que não era um governo democrático, porque a escolha do chefe maior do Estado não se dava pela votação dos indivíduos. Vivemos um período, durante o Estado Novo, em que não se podia votar, como eu disse, para a escolha dos seus representantes. Em termos de classificação, a Constituição, ela era uma Constituição outorgada, porque ela foi imposta pelo próprio Getúlio Vargas, era uma Constituição rígida, exigia mecanismos de alteração mais rigorosos, e era uma Constituição sintética, haja vista que ela tratava apenas dos
elementos essenciais para o funcionamento do Estado. Em termos de direitos de liberdade, as chamadas liberdades negativas, que era o direito de liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, aqueles direitos em que o Estado não pode opor o cidadão. Esses direitos eles foram restringidos durante esse período, até mesmo como uma forma de garantir a imposição do governo Vargas no poder. Se ele libera a questão das liberdades, das escolhas, não haveria condições de se manter o governo, E em relação aos chamados direitos positivos, os direitos sociais, esses direitos sociais, eles foram ampliados. E qual a razão da ampliação desses direitos? Uma forma de garantir que a massa não se revoltasse contra o governo. A partir do momento em que eu dou amparo social à população, a partir do momento em que eu garanto direitos sociais, eu faço com que a grande massa populacional não se revolte contra o governo. Então, eu tiro as liberdades individuais para impedir que haja manifestação contra o governo e dou essas liberdades individuais, elas eram muito direcionadas às elites intelectuais, que era quem manifestava contra o governo, e em contrapartida eu ofereço direitos sociais, liberdades positivas, e com isso eu atendo a grande massa, que era uma grande massa excluída da proteção do Estado, e essa grande massa não age contrário aos interesses do governo. Ainda em relação aos direitos de liberdade, a gente tem aí a possibilidade de adoção de pena de morte em caso de crimes políticos e de homicídio cometido por motivo fútil. A gente tinha a possibilidade de decretação de estado de emergência e, com ele, suprir os poucos direitos individuais que ainda se tinham. E, nesse período, foi proibida qualquer tipo de greve ou qualquer tipo de mobilização por parte da população, dos trabalhadores. E, em contrapartida, a Constituição previa a possibilidade da utilização da tortura como instrumento de repressão, o que de fato foi muito utilizado na época como forma de reprimir aqueles que eram contra o governo. A Constituição Democrática de 1946, ela se mantém vigente até o golpe militar de 64. E aí há um contexto histórico importante para a gente analisar, que de certa forma irá influenciar para esse golpe de Estado e também para a mudança na concepção de Estado. O contexto histórico da mudança do Estado democrático de 46 para o Estado militar de 1967 vem de um fato político, vamos assim dizer, que permeavam o universo mundial nessa época. A gente vivia a polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, a gente vivia naquele período da Guerra Fria entre esses dois países e que adotavam dois modelos políticos antagônicos, o capitalismo de um lado e o chamado socialismo do outro. E existia uma briga ideológica entre essas duas vertentes para garantir a hegemonia do poder no planeta. Nessa época, o Brasil era governado pelo Jânio Quadros,
Jânio Quadros era um governo de centro-direita, um governo aliado a ideais mais voltados ao modelo americano, e a renúncia de Jânio Quadros leva ao poder João Goulart, que era o seu vice, e que, por uma questão de política eleitoral da época, presidente e vice eram eleitos com votos distintos, não era uma chapa única. Então a gente tinha como presidente da República o Jânio Quadros, que era de uma linha mais alinhada ao modelo capitalista americano, e como vice o João Goulart, que era de esquerda, alinhado aos ideais russos, soviéticos, mais voltado para o socialismo. Com a renúncia de Jânio Quadros, quem assume o governo? João Goulart. E com a assunção de João Goulart ao governo, temia-se um alinhamento do Estado brasileiro com a União Soviética e a implantação do socialismo dentro do Brasil. Isso, para as autoridades da época, era um caminho que não podia ser seguido no território brasileiro, no Estado brasileiro. Era uma linha que a própria Igreja Católica era contrária, boa parte das igrejas era o contrário, e a sociedade econômica da época também não queria esse alinhamento brasileiro com a União Soviética. Isso foi o estupim, então, para o golpe militar de 1964. Com o golpe militar de 1964, institui-se no Brasil, de novo, um estado de exceção, um estado ditatorial. O governo chega não pelas vias do voto direto do povo, mas por imposição de um golpe. Muda-se a concepção de Estado, muda-se o modelo de Estado, a necessidade de uma nova Constituição para regular esse novo Estado, que é a Constituição Militar de 24 de janeiro de 1967. Esse é o contexto no qual ela foi criada. A Constituição Militar de 1967, ela tem como elementos característicos um governo também dito republicano, federalista, porém com algumas diretrizes centralizadoras. Embora o federalismo tenha sido mantido na Constituição, o poder foi maior centralizado no órgão central. O poder foi maior concentrado no órgão central, restringindo parte da autonomia de estados e municípios. O governo passou a não ser mais eleito pelo voto direto, passando a ser escolhido por uma junta militar através do voto indireto. Características aí do modelo de governo da época, mantendo, por conseguinte, o presidencialismo. A organização de poderes, ela era uma organização tripartite, mas com legislativo e judiciário esvaziados. Manteve-se a supremacia do poder executivo, manteve-se o legislativo e o executivo, manteve-se o judiciário e o legislativo, porém de forma esvaziada. Nessa estrutura tripartite, o executivo se agigantou, ao passo que o executivo e o judiciário foram esvaziados. Em termos de classificação, temos uma Constituição outorgada, uma vez que imposta, uma Constituição rígida, uma Constituição material e formal, e muitas vezes uma Constituição semântica. O que é uma Constituição semântica? Uma Constituição que determinava uma coisa no papel, mas que a prática de quem estava no poder não era muitas vezes associada a esses ditames. Muitas vezes se tinham direitos garantidos na Constituição que não eram respeitados pelos agentes de poder durante o governo militar, como, por exemplo, os próprios direitos de liberdade,
que, embora estivessem previstos dentro da Constituição, como garantia dos indivíduos, na prática, eles foram muito violados durante esse período, não eram respeitados durante esse período. A Constituição Militar, ela se perpetua durante todo o regime militar, que começa desde o golpe de 64, a aprovação da Constituição em 67, até a reabertura democrática em 1988, com a Constituição de 88. Porém, em 1969, uma emenda constitucional muda bastante a configuração de Estado. Essa emenda constitucional, ela vem a partir do AI-5, é uma decorrência do AI-5, com maior endurecimento dos direitos de liberdade do indivíduo. Com o AI-5, nós temos o fechamento do Congresso, nós temos a restrição de direitos fundamentais, e isso leva à necessidade de uma mudança na Constituição para permitir a aplicação dessas medidas decorrentes com o AI-5, e nessa emenda constitucional, muitos entendem como uma emenda à Constituição de 67, só que foi uma emenda que trouxe um impacto tão grande na estrutura da Constituição que muitos a reconhecem, inclusive, como uma outra Constituição. Há quem diga que essa Constituição de 69 é uma nova Constituição, há quem entenda que é uma emenda à Constituição de 67. Essa distinção aí fica a critério de cada um a partir da corrente doutrinária que adotar. O importante é que a gente entenda que, com essa emenda de 69, houve uma reorganização, um rearranjo na estrutura do Estado. E, com isso, nós tivemos alguns impactos. Em relação a governo, organização de poderes, classificação, muito pouco muda em relação à Constituição de 67. O impacto maior acontece nos chamados direitos de liberdade. Esses, sim, são restringidos. Muitos deles foram retirados da Constituição, permitindo aí, durante esse período, que foi um dos períodos mais duros do regime militar, a adoção de tortura, de prisão, sem que a pessoa estivesse respondendo a qualquer tipo de processo, de prisão para meras averiguações, de deportação de muitos cidadãos brasileiros, entre vários outros. Nesse período também, em relação à questão da organização de poderes, é bom lembrar que houve o fechamento do Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi fechado e o poder legislativo, as funções legislativas passaram a ser exercidas pelo próprio poder executivo. Esse período do regime militar, ele perdura, então, desde o golpe de 64 até a chamada reabertura democrática do Estado brasileiro. Essa reabertura democrática, ela começa a partir de 1979, com a chamada Lei de Anistia. Essa Lei de Anistia, ela veio possibilitar que todos aqueles que praticaram algum tipo de atentado contra o Estado durante o período pudesse ser anistiado e perdoado desses seus atos, e com isso possibilitou, então, o retorno de muitas pessoas que foram exiladas, possibilitou o retorno delas ao Estado brasileiro, entre várias coisas. Com a lei de anistia, começa-se a reabrir o Estado para um regime democrático. A lei de anistia, ela também dá abertura para um movimento que surgiu no início dos anos 80, que clamava por essa democracia no Estado brasileiro, que já era reclamada porque o Estado passou por quase 20 anos aí de um regime militar, sem poder escolher seus representantes. Durante esse período não se votava para a escolha do presidente. Então surgiu nesse período um movimento, o movimento das diretas já, que clamava a redemocratização do Brasil, que clamava essa reabertura do Estado brasileiro para uma nova era. E a partir desse movimento das diretas já, que tomou as ruas do Brasil, foi um dos maiores movimentos democráticos que o Brasil teve ao longo de sua história, vem, a partir desse movimento, vem
atrelado a ele, a partir desse movimento, junto com esse movimento, vem em 1984, em 1985, a eleição de Tancredo Neves como presidente do Brasil, o primeiro presidente civil após a ditadura militar. Durante o período da ditadura militar, o Brasil só teve presidentes militares, O primeiro presidente civil depois do período da ditadura foi Tancredo Neves, que, embora seja um civil, ele foi escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional, porque a Constituição, nesse período, ainda não previa as chamadas eleições diretas. A eleição de Tancredo Neves, então, reabre o Brasil para um modelo de Estado democrático. E essa reabertura democrática leva à necessidade da construção de uma nova Constituição, que surge com a chamada Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 1988. Tão logo Tancredo Neves assumiu o poder, na verdade, antes mesmo de assumir o poder, ele não chegou a assumir formalmente o poder, ele morre, passa o governo ao seu vice, o José Sarney, e tão logo a chapa assume o poder, instaura-se uma Assembleia Nacional Constituinte para aprovar essa Constituição de 1988, e essa Assembleia Nacional Constituinte, ela é discutida com a população e votada por um grupo de deputados e senadores nomeados para esse fim, encabeçado aí também pelo saudoso Ulisses Guimarães, um dos que mais lutou aí por esse movimento de redemocratização. Essa Constituição de 1988, ela se caracteriza pela retomada do governo republicano democrático, em especial por uma ideia de democracia participativa, daí a ideia de Constituição Cidadã. Desde a sua concepção, desde a sua criação, a Constituição de 88, ela primava pela participação popular, tanto que tivemos durante esse período diversas audiências públicas discutindo com a população como seria esse novo Estado, como seria essa nova Constituição. Ela tem esse ar de participação popular desde a sua criação e que é reforçado a partir do momento em que ela foi promulgada. O sistema de governo na Constituição de 88 permanece o sistema presidencialista, embora tenha sido aberta a possibilidade de um plebiscito escolher outros sistemas de governo entre presidencialismo, parlamentarismo e a monarquia. Em 1993, a população, através de um plebiscito, escolheu pela permanência do presidencialismo. Houve a possibilidade de mudar para o parlamentarismo ou para a monarquia, mas escolheu-se a permanência do sistema presidencialista. Reforçou a forma de Estado federativa, uma vez que o Estado federado, uma vez que trouxe essa questão de maior autonomia entre estados e municípios, mantendo a ideia de Estado federado, trouxe a ideia do Estado laico, reforçou a ideia do Estado laico, da dissociação entre igreja, entre religião e política nas questões de Estado, reforçou também e trouxe de volta a abertura do Congresso Nacional, reabriu o Congresso Nacional e deu autonomia total a legislativo e judiciário para exercerem as suas funções de poder, reforçando a ideia de Montesquieu de harmonia e independência entre os poderes. E em relação à classificação dessa Constituição, temos uma Constituição promulgada, uma Constituição escrita, uma Constituição dogmática, uma Constituição analítica, uma vez que tem dentro do seu conteúdo conteúdos próprios do direito constitucional e conteúdos de outra área do direito que tornam uma Constituição bastante extensa, uma Constituição, portanto, formal e material, uma Constituição rígida, uma Constituição normativa que busca, dia após dia, efetivar os direitos nela garantidos.
E em relação aos direitos de liberdade, a Constituição de 88 é uma das mais abrangentes em termos de proteção das garantias fundamentais. Tanto que nós temos aí o artigo 5º da nossa Constituição como o maior artigo da Constituição, como a maior proteção que o legislador constituinte quis dar à população, que é a proteção dos direitos fundamentais. Então, ela não só garantiu os direitos fundamentais, como ampliou o rol desses direitos dentro do seu texto a partir do artigo 5º. Trouxe a previsão aí de diversos remédios constitucionais, como habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, entre vários outros, ação popular, deu ao Ministério Público um papel importante de promover a defesa da ordem jurídica e, com isso, reforçar a obrigatoriedade da Constituição se fazer valer enquanto norma fundamental, papel importante aí conferido ao Ministério Público como responsável por ser aí o garantidor dos direitos contidos na Constituição, e conferiu ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Então, toda e qualquer demanda que surge, que afete a Constituição, cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar e fazer valer o que está previsto no texto constitucional. Em linhas gerais, é um pouco o que a nossa essa é um pouco da nossa história constitucional, da história do constitucionalismo brasileiro, passado de forma bem ampla, bem geral, passado de forma bem ampla e bem geral por todas as constituições. Na sequência, adotando a ideia dos mapas mentais, trouxe um mapa mental com as principais características de cada uma das constituições vigentes até então. Nesse quadro aqui, a gente tem as características da Constituição do Império, de 1824, da Constituição Republicana, de 1891, da Constituição Social, de 1934, da Constituição do Estado Novo, de 1937. Nesse outro quadro, a gente tem as características principais da Constituição Democrática de 1946, da Constituição Militar de 1967, da Constituição ou Emenda Militar de 1969 e da Constituição Federal de 1988, a Constituição vigente hoje no Estado brasileiro. Aqui nesse último quadro, a gente tem, nesse último slide, a gente tem um quadro comparativo de todas as constituições vigentes até hoje. Ele está um pouco pequeno, mas dá para se ter uma ideia, em termos de organização, quais as diferenças pontuais entre uma Constituição e outra, fazendo aí um estudo comparativo entre as diversas constituições vigentes no Estado brasileiro até hoje. Pois bem, isso aqui é um pouquinho da nossa unidade 4, sobre a história do constitucionalismo brasileiro. Deixei o material de apoio para vocês lá na área virtual, lá para vocês poderem ler, acompanhar de forma mais detalhada. O importante que a gente tenha dentro desse conteúdo é conhecer um pouquinho, principalmente os fatos históricos que marcaram essa transição de um Estado para outro. É bom lembrar que toda vez que a gente tem uma nova Constituição, é porque o modelo de Estado que se tinha até então foi modificado. Toda vez que surge um novo Estado, surge a necessidade de uma nova Constituição. Muda-se a composição de Estado, muda-se a Constituição. É como se toda vez que uma nova Constituição é criada, é como se um novo Estado surgisse. E aqui, vou lembrar para vocês, se a gente for analisar do ponto de vista jurídico,
Quando surgiu o Estado brasileiro? O atual Estado brasileiro, do ponto de vista jurídico, surge a partir do dia 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a nossa última Constituição. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista geográfico, a gente tem o Estado brasileiro desde quando os indígenas aqui o habitavam. Do ponto de vista político, a gente tem o Estado brasileiro desde a independência, em 1822. Do ponto de vista jurídico, o nosso Estado tem a sua última concepção a partir da Constituição de 1988. Fica a dica aí para vocês. Qualquer dúvida, nós manteremos contato através dos nossos canais de comunicação pelo ambiente virtual. Grande abraço a todos e bons estudos.